Doutor Belício está por aqui já nos estúdios da Rádio Caicó. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Cardoso, Berg, ouvintes, internautas. Prazer mais uma vez estar no seu programa. Muito bem, doutor Belício. Semana passada, vou aproveitar para fazer logo a pergunta do ouvinte que quis saber sobre diverticulite, né? O que é diverticulite, o que é que provoca e como tratar. Muito bem. O processo de envelhecimento, Sidney, ele cursa com algumas perdas, com algumas alterações no organismo provenientes da velhice. O intestino da gente, ele sofre algumas alterações. Ele fica mais lento, o intestino da gente ele fica mais, eu diria, mais frouxo. O intestino da gente fica com facilidade dele criar, assim vamos dizer, uma bolsa. Então, a tripa, ela cria uma bolsa, fica como se fosse uma bolsa em sua lateral. Em sua lateral. Um bucho de pneu de bicicleta, entendeu? Entendi. Tem ali aquela... Então fica abaulado. Isso em virtude da fragilidade da musculatura do intestino, muitas vezes pessoas que têm intestino preso, fossa. Então essa bolsa ela pode acumular fezes, essa bolsa ela pode inflamar. O nome dessa bolsa, o nome desse abaulamento, desse bucho no intestino, chama-se divertículo, né? Então, o sufixo "ite" é inflamação. Então, diverticulite é inflamação do divertículo, é quando esse divertículo está inflamado. As causas de inflamação são inúmeras, né? Mas a dor é uma dor que simula um apendicite do outro lado, né? Geralmente é no intestino grosso, já no final do intestino grosso. Não foi aonde o Bolsonaro levou a facada, ele levou no colo transverso. O intestino ele passa por cima e ele vai até em direção ao ânus retal. Então é nessa parte final, do lado direito, do pé da barriga do lado esquerdo, aliás. Do lado esquerdo. Que é a apendicite do lado direito. Então ele dá uma dor que simula a apendicite, uma dor localizada, de média a forte intensidade e geralmente associada à inflamação do intestino, e que é uma doença diverticular do colo do intestino. Ela é uma doença muito mais comum nos idosos, é uma doença praticamente de idoso. Como é que se trata? O tratamento, primeiro, é prevenção de intestino preso, de constipação. Então a gente tem que fazer uma dieta e às vezes fazer uma fibra ou alguma medicação para que o intestino funcione sem esforço. E fazer o tratamento com medicamento para crise, analgésico, um anti-inflamatório, e às vezes a diverticulite ela vem associada com uma infecção no intestino, e às vezes a gente precisa utilizar antibiótico. Pode chegar numa cirurgia? Pode. Uma diverticulite fazendo o abdômen agudo, que é um abdômen cirúrgico, pode chegar assim é raro, mas pode precisar de cirurgia. Uhum. E esses medicamentos aí, o antibiótico, inflamatório, analgésico. Aí com o tempo isso vai acontecer o quê? Vai regredir? A crise da inflamação dentro da bolsa, a gente trata, né? Tira da crise. Agora, na maioria das vezes, esses divertículos eles são benignos. Eles não vão causar câncer, não vão causar, na maioria das vezes, são totalmente benignos. Se o paciente tiver recorrentes crises, ou o divertículo for muito grande, ou tiver alguma outra complicação que necessite de cirurgia, aí você corta aquela bolsa e costura o intestino, assim vamos dizer. Mas as indicações de cirúrgicas de diverticulite, de doença diverticular do colo, são muito raras e em exceções. A gente geralmente faz esse tratamento de suporte, de manutenção do trânsito intestinal, de tratar as crises. O mais importante na diverticulite é você dar aquele diagnóstico preciso na hora da crise. Você não perder tempo no tratamento. E saber que é benigno, para não abrir uma barriga, às vezes, sem necessidade. Aí, tratou aquela crise com a medicação específica que o médico passou, doutor, pode voltar a ter a diverticulite? Pode sim, até porque só vai se resolver se o saco
divertículo for Retirado. desaparecer. Então, ou milagre ou um tratamento cirúrgico. Lembrar que quem tem diverticulose geralmente tem mais de um. Tem 1, 2, 3. Então, se você for fazer cirurgia para ficar reparando divertículo num paciente idoso, muitas vezes polimedicado, muitas vezes com síndrome de fragilidade, muitas vezes mais vulnerável, o risco da cirurgia pode superar o benefício. Doutor, o tratamento é clínico. A gente também está vivendo aí, além do mês para lembrar essa questão do Alzheimer, né? Que a gente falou na semana passada, também está vivendo o setembro amarelo, né? Que trata dessa questão do preservar a vida, do cuidar da vida, viver é melhor. Na terceira idade, como é que se trata essa questão, doutor? Muito bem. Na terceira idade, Sidney, como a maioria das doenças, elas são sutis. Os sintomas são sutis, os sintomas são atípicos. São poucos os sintomas, confunde com outras doenças. Então, o diagnóstico principal, o que leva o paciente a cometer o ato, é depressão. A principal causa é a depressão. Então, o idoso, a detecção da depressão é fundamental. A subvalorização é um erro muito grande. Você acha, não, isso aí essa tristeza dele é porque, sei lá, um parente morreu, não, é porque um filho tá assim, sempre achar um motivo e nunca achar que é uma doença que requer tratamento. Não, é da velhice, todo idoso ele fica mais isolado, ele fica mais calado, Não. Depressão é uma doença séria, de alta incidência na terceira idade, principal causa de suicídio. A depressão, ela causa piora de todas as doenças. O paciente idoso que tem uma doença, essa doença ela fica pior, além dele não aderir ao tratamento, dele não tomar os medicamentos da forma correta, porque está deprimido, sem esperança. A própria doença associada à depressão, ela tem um desfecho pior. A pessoa tem depressão e doença no coração, por exemplo, ela tem um desfecho, um final muito pior do que a pessoa que só tem a doença no coração e não tem depressão. A pessoa que só tem pressão alta e depressão, diabetes e depressão. Essa união de depressão com qualquer outra doença piora qualquer outra doença. Então, a depressão, ela é sutil. Depressão no idoso não se manifesta como no adulto jovem, ele não fica triste, chorando, muitas vezes é com irritabilidade. Aliás, é muito comum ser com irritabilidade, é muito comum ser com isolamento social. Ele para de conversar com as pessoas, percebe ele meio borocochô. Muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes ele somatiza sintomas. Ele está dizendo que está com depressão com sintomas inespecíficos. Tem uma dor que você caça e não acha a causa dessa dor. Ele tem sintomas vagos, uma agonia que você não sabe, ele não sabe caracterizar bem. Tem uma insônia que o familiar diz que dorme, ou dorme demais, e ele diz que não dorme. Então são sintomas subjetivos, muitas vezes. Então a gente tem uma escala na prática diária, que é a escala de depressão geriátrica de Savage, onde a gente aplica, faz algumas perguntas, e existe uma técnica de a gente poder abordar o paciente idoso com depressão para detectar ativamente, haja vista que a depressão é uma das doenças mais prevalentes na terceira idade. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma tendência maior a ter depressão. O cérebro murcha, diminui o tamanho, as substâncias, a química cerebral é alterada, os fatores estressores externos são mais prevalentes, ele está na proximidade da morte, ele está com muita doença, ele está com dor, ele tem uma perda de pessoas próximas, o pessoal da idade dele vai morrendo, e hoje com a intergeracionalidade vai ficando neto dentro de casa, vai ficando, o padrão familiar vai mudando, e tudo isso é fator estressor. Então ele tem mais vulnerabilidade a ter depressão, tanto em virtude do ambiente, como as próprias causas orgânicas de depressão. Então, o que é que acontece? Qual o tchan da questão? Perceber o sintoma estranho
que não tem relação física, não é? Ele está desanimado e o sintoma mais comum do idoso que comete suicídio é a desesperança. Não, eu acho que eu não vou ficar bom, eu acho que... Isso o cuidador percebe no discurso. Quando ele tem esse sintoma de desesperança, o alerta tem que ser ligado ainda mais. A desesperança, a falta de esperança de ficar bom, o discurso negativo que nada dá certo. Isso é de todos os sintomas, esse é o que mais tem relação com suicídio. Outra coisa, o idoso, ele quando pensa, planeja, ele executa e a eficácia é maior. O idoso, quando tenta suicídio, ele geralmente consegue êxito na tentativa. O que no adulto jovem não é bem assim. Ele tenta e às vezes não consegue. O idoso, ele planeja mais, a eficácia dele, a própria vulnerabilidade dele a uma tentativa é maior. Então, o risco é grande, porque para detectar a depressão no idoso, o familiar muitas vezes fica rodando, não somatiza com a dor, ele vai para um médico de dor, às vezes ele está com cansaço, com um aperto no peito, vai para o cardiologista, e a depressão vai ficando subvalorizada. É da velhice, é isso, é aquilo, mas preste atenção no comportamento, se está mais irritado, se está mais preocupado, se está dormindo demais, se está dormindo de menos, se o discurso começa a ficar negativo, com o fato da desesperança. Então, atentai, porque a eficácia no idoso é muito alta. Quando ele tenta, geralmente ele consegue. O idoso, ele consegue se apegar mais do que o adulto jovem a determinadas coisas, doutor Belício? Por exemplo, a casa que ele construiu, e aí chega um período em que os filhos foram todos embora, né? E ele, por ser idoso, precisa de um olhar de um familiar, e os filhos ou os familiares não podem ir para a casa dele, acham melhor levá-lo para a casa deles, né? Dos filhos. E aí ele não quer ir por causa da casa que ele construiu, do lugar dele, das coisas dele que foram sempre ali naquele lugar. Isso, a retirada dele desse lugar dele, que ele é tão apegado, pode conduzi-lo, portanto, para uma situação dessa de... Pode, sem dúvida. Depressão. Pode ser o gatilho de uma depressão e de uma tentativa de ato extremo. O que a gente sempre... Na verdade, o adulto jovem, e hoje em dia, cada vez mais, em virtude, e aí estamos nos colocando como parte dessa população hoje. A gente é muito egoísta, o ser humano está cada vez mais egoísta, ele está cada vez mais pensando em si. Então, a tentativa de levar o pai ou a mãe para perto dele é benéfica até certo ponto. Na verdade, a gente tem que obedecer à vontade do idoso. Ele tem a referência à casa dele, ele não quer morar em casa de ninguém. Então, filhos, netos é quem tem que se adaptar a ele. Mas em virtude das atribuições, em virtude do tempo que cada vez é menor, em virtude da própria ansiedade generalizada que hoje todo mundo vive com rede social e toda hora está antenado, está conectado, o ser humano ele fica mais egoísta. Então, ao invés de você levar para sua casa, tente ir para a casa dele. Hoje em dia, em alguns países, os filhos já casam já casam morando dentro da casa do próprio pai ou em cima, porque vai cuidar. As pessoas envelhecem, a gente tem uma quantidade de idosos muito grande, então é natural que o filho vá cuidar do pai. Antigamente não, o filho saía de casa e o pai ia a óbito, o pai morria e ele não tinha essa necessidade de cuidar. Então, lógico, Sidney, que cada caso é um caso. Tem gente que é filho único, para ele poder cuidar do pai, ele tem que trabalhar, e não tem tempo de ficar com o pai, não pode pagar um cuidador. Tem as questões familiares, a esposa não se dá, ou um filho, cuidar de um idoso com demência é muito complicado.
Eu vou continuar depois da pergunta do ouvinte. Vamos lá. A gente tem um ouvinte no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Socorro. Socorro fala de onde? É da Barra Nova. Qual é a sua idade? Eu tenho 56 anos. O meu problema é o meu irmão, que tem 56 anos, é um alcoólatra, mora só comigo. E ele está numa situação agora que ele não quer mais comer. Ele não come mais, muito pouco. E dorme pouco também. E não quer ajuda. Eu falei para levar ele em algum lugar que ele possa se libertar desse vício. Ele não tem jeito dele querer ir. E eu estou sem saber o que fazer. Eu queria saber disso, eu estou feliz. Se tem como eu internar ele no hospital, fazer uma coisa por ele. Pronto. Tem sim. Hoje a gente tem algumas instituições que cuidam do dependente químico, por exemplo. O álcool não deixa de ser. CAPS AD seria a porta de entrada para ele tratar a dependência do álcool dele. CAPS AD no município mesmo, né? Do município. Fica ali perto da ponte de boa passagem, aquela ponta antiga. Quando a gente vai ali pela Igreja de Santana, naquelas ruazinhas, você passa direto, tem aqueles batentes do lado direito, você vê. Então, CAPS AD é o tratamento. Não se admite hoje em dia o paciente etilista não ter procurado tratamento. Inclusive, a família, pelo que eu percebi, precisa de apoio, tem que buscar apoio na unidade de saúde, no NASF, assistente social, psicólogo, e tentar uma forma de levar ele para começar o tratamento. Internar eu não sei. Indo direto lá no CAPS AD, tem que ir primeiro. Resolve. Indo direto resolve. Lógico que assim, ele não está querendo ir, vai primeiro no posto, a família pode ir, procurar uma forma de a unidade de saúde viabilizar essa consulta, essa inserção dele no CAPS AD, e aí continuar o tratamento. Mas a minha mensagem é apoio, busque apoio na unidade de saúde, se pegue com o povo do posto de saúde, desde técnico de enfermagem, equipe muito profissional, para daí começar o tratamento, ir para o CAPS AD e se tratar. CAPS AD, tá certo? É o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas do município, tá certo? A senhora procura o posto de saúde aí do seu bairro, conta a sua história para o pessoal lá, diz que ouviu um conselho do Dr. Belísio no rádio, no programa de Sidney Silva, que era bom levar ele para o CAPS AD e que a senhora quer levar o seu irmão. E é claro que ele tem que querer também, né? Nada a força vai resolver, né, doutor? Com certeza, a não ser que ele não esteja mais com as capacidades mentais preservadas. Você sabe que o álcool ele causa demência precoce, ele dá alucinações na abstinência. Então, se ele não tiver com a capacidade mental preservada, aí ele pode ser o seu representante legal levá-lo para uma situação extrema, porque na maioria das vezes ele não vai estar com a capacidade, ele vai estar sob efeito álcool, ele vai estar então aí é pegar o agente de saúde, ver como é que faz para o assistente social fazer uma visita, chamar o pessoal do NASF, o pessoal da unidade de saúde vai saber conduzir da melhor forma, na verdade tem que conduzir. Muito bem. O senhor estava falando agora há pouco da questão do idoso, desapegar-se, deixar só. Exatamente. Então a gente tem que entender que a gente tem que se adaptar a eles. Eles são mais vulneráveis a deixar o lado deles. Eles perdem aquela referência de que a casa é deles, a própria intimidade, a própria liberdade de estar na casa dele. Então a família é quem tem que se adaptar ao idoso, porque isso pode ser um fator precipitante. A gente vê muitos casos no dia a dia de trazer do sítio para a rua, de levar da casa de um filho para outro. Agora tem um contraponto de cada caso é um caso e tem que buscar sempre o melhor pensando no paciente. Tudo bem, tem outro ouvinte com a gente. Alô, boa tarde. Quem é? Oi, pode fazer a pergunta. Hipertenso. Uma das medicações que a gente contraindica relativamente para o hipertenso são os anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais.
Hipertenso que toma anti-inflamatório, ele tem uma tendência a aumentar a pressão, ele tem uma tendência a piorar alguma doença do coração que ele esteja associado, já que a hipertensão é a principal causa de doença cardíaca. Então, é uma contraindicação relativa, não é absoluta, ninguém pode tomar anti-inflamatório. Desde que você saiba o que está fazendo, automedicação jamais. Ninguém que tem hipertensão, que tem dor, vai tomar anti-inflamatório. Tem que ter uma supervisão médica. A gente às vezes lança mão sim do anti-inflamatório para o paciente hipertenso, mas num tiro curto, ali monitorando a pressão, vendo os efeitos colaterais. Mas o anti-inflamatório, tem gente que tem artrose, tem uma crise de coluna, precisa tomar um anti-inflamatório. E se for hipertenso, tenha cuidado, porque você pode tanto piorar alguma doença do coração, como subir a pressão, ter uma crise de pressão, como o paciente ter uma evolução de alguma doença renal de base, perder o rim por causa do anti-inflamatório. Tem dor, procure assistência, não se medique, principalmente se for idoso ou se for hipertenso ou diabético. Essas pessoas são um grupo de risco de vulnerabilidade a anti-inflamatórios. Muito bom. Agradecer ao doutor Belísio pela participação hoje no programa. Seu Flamengo, como é que vai? Seu Flamengo, como é que vai? Rapaz, ganhamos, né? Voltamos pra briga. Então, os titãs chegaram. Os titãs? Os titãs. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter. São Paulo é quem tá de gaiato lá. Os São Paulinos ficam com raiva de mim, mas não sustenta não. Ali, vai cair já. Eu acho que sim. Na posição, amanhã a gente tem uma decisão, né? Contra o Corinthians. Então a Globo tá fazendo um suspense mal do mundo desse jogo. Claro, uma das maiores torcidas do Brasil, né? Muito mal do mundo. Inclusive a gente eu vou assistir com um corintiano, rapaz, Dr. Marcelo Modeste, que é psiquiatra. Tô morrendo de medo, que eu dá uma tinha danada quando a gente assiste com a adversário. Mas vamos lá. Eu acho que o Corinthians tá brigando pelo rebaixamento, o time não é bom, crise de treinador. Se perder, é pra se acabar mesmo o Flamengo. Não pode perder. Pode até perder na final pro Cruzeiro ou Grêmio de maneira honrosa. Mas a Copa do Brasil talvez seja o campeonato que a gente ainda tem. E seu Vascão? Tá difícil. Você tem que deixar mais claro. Os ouvintes sempre me perguntam qual time você torce. Eu torço pelo Vasco. Eles dizem assim, Sidney sempre fala mal do Flamengo, mas eu não sei qual é o time dele. Eu torço pelo Vasco, que tá na pior. Tá quase né, velho? Tá quase na zona de rebaixamento. Sei. Quase na zona de rebaixamento. Aí eu vi uma entrevista essa semana do novo treinador, né? Valentim. Aquele cara do Palmeiras. Aí perguntaram a ele como era chegar agora, né? Ele e vivenciar essa situação toda. Ele fez o que quer dizer aos torcedores do Vasco que o Vasco não vai cair. Nós vamos voltar para uma situação melhor e tal do time, essa coisa toda. Aí o Paulo disse o seguinte: eu ainda não tive tempo de treinar o time. É porque o calendário, né? Quarta, domingo. Porque ele chegou faz poucos dias e realmente ele não teve tempo de treinar o time. Porque realmente o calendário do Brasil é de lascar, bicho. Rapaz, mas olha, sinceramente, isso é conversa mole. Não, treinador, futebol não é ciência não é matemática não. 2 mais 2, se fosse o melhor sempre ganhava, o treinador melhor sempre ganhava. Não é assim. Chegou o cara que entende de futebol, deu liga ali, tem esse negócio de treinar começa a pré-temporada. O ano passado, quando der fé, chega no Carioca, chega no começo do Brasileiro, o treinador é demitido. Isso é conversa mole de treinador para não ser demitido já. Não tive tempo de treinar e não sei o quê. Mas o calendário daqui é de lascar mesmo. Não tem boquinha não. Faz quanto tempo que nós não vemos um bom treinador de falta no Brasil? A gente, na verdade, perdeu. Hoje em dia, você praticamente não vê mais batedor de falta. Me diga quem é que bate falta hoje, que nem Roberto Carlos batia. Não tem com força, de canhota, subir na bola, não tem. Tem batedor de falta colocado, e não tem mais um Beckham, aquele que batia falta como ninguém, não tem mais um Djalminha da vida, um Zico da vida. Marcelinho Carioca. Um Marcelinho Carioca, não tem. Hoje os treinadores, eles ensinam a marcar. Futebol hoje exatamente. Marcar, como é que eles chamam?
compactar, linha de compactar. 4, não sei o que, no ensino a driblar, não, a individualidade foi onde a gente sempre se sobressaiu no futebol brasileiro. Foram inventar de imitar a Europa com o negócio de marcação, tá aí, tomar de 7-1, não passa mais de... tem que explorar a individualidade do brasileiro. Aí a gente faz meter o cacete de Neymar, que é quem sabe ainda fazer alguma coisa. Sidney, rapaz, você por falar em calendário, mas que sacanagem, né, rapaz, a CBF fez com o Flamengo. Fez o quê? Não convocou o Fagner, inventou o lateral direito do Corinthians. Para a seleção? Sim, para jogar a semifinal da Copa do Brasil, e convocou o Paquetá, o melhor jogador da gente. Ah, mas ali tá bom. É máfia, tá bom, rapaz. Isso é máfia. O menino precisa aparecer. Tá, e a Índia botaram aquele juiz que apitou Flamengo e Palmeiras, que Felipe Melo deu uma entrada em Vinícius Júnior, quase acaba com a carreira dele. E ele não expulsou o Felipe Melo, diga-se de passagem. Mas o menino toda Paquetá, uma conspiração. Olha, disse que Paquetá vai jogar já vai ser levado para Juventus. Eu quero é que ele jogue. Não sei para onde, aí chegar, com o time aí de fora. Não, pro PSG, vai pro PSG, Neymar. Mas foi estratégico, isso foi a CBF, o Flamengo não tem vez na CBF, quem manda lá é o Corinthians. Eu sei que na CBF só tem ladrão, isso é verdade. É verdade. E tem essa vergonha também. Não pensa que ele me engana com aquela conversinha de pastor, não. O pastor tá ali esperando a gente terminar o programa, mas vamos embora. Ele parece que é um semideus, o dono da palavra. Olha, você quer ouvir Belísio falando mais sobre esporte? Pois é, quem tem Brisa Neto vai poder assistir hoje Belísio no meu programa, lá na TV Curtição, no programa Em Pauta, falando sobre esporte. A gente tem um quadro lá sobre esporte e hoje o convidado é o Dr. Belísio, lá na TV Curtição, tá certo? 7h30, o Dr. Belísio está no ar comigo no programa Em Pauta falando sobre esporte, sobre futebol. Pode falar do Flamengo, né? Vamos falar do Flamengo. Coloca a camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus. Uma camisa, um boné, tudo do Flamengo. Pelo amor de Deus. Valeu, doutor. Até Abração, terça. tchau, tudo de bom.